Fala galera, tranquilidade, tudo na paz? Pessoal, é o seguinte, hoje a abordagem vai ser sobre razão, certinho? Tranquilo? Deixa eu acionar aqui minha caneta, opção do ponteiro, ok, caneta, tranquilo. Dados dois números A e B, nessa ordem, e com B diferente de zero, definimos razão entre eles como sendo o quociente indicado entre A e B. E indicamos dessa forma. Então, razão é nada mais nada menos do que uma divisão. Por exemplo, eu tenho A e B. Seria A dividido por B, em forma de fração, ou dessa forma aqui, com o sinalzinho de divisão. E lemos da seguinte forma. A está para B. No caso, A, que é o numerador, está para B, que é o denominador. Tranquilo? Beleza? O termo A é chamado de antecedente. E o termo B é o consequente. Então, o cara de cima aqui, que é o numerador, é o antecedente. O cara de baixo é intitulado de consequente. Vou logo citar uns exemplozinhos aqui, massa. Muito bom essa questão de razão aqui, para vocês aprenderem melhor. Vejamos aqui. Se em uma sala de aula temos 24 meninos e 18 meninas, estabeleça a razão entre meninos e meninas. Então, a gente vai colocar acima, no lugar do numerador, que como está pedindo aqui, os meninos. São quantos meninos? 24 meninos. E abaixo, as meninas. Então, vai gerar essa fração aqui, 24 sobre 18. Para eu determinar a razão, eu teria que dividir 24 por 18. Se eu for fazer uma continha de divisão, não vai dar exato 24 dividido por 18. Então, eu devo fazer o que? Eu devo simplificar. O que é simplificar? É pensar em números que dividam ao mesmo tempo o 24 e o 18. Eu poderia sair dividindo por 2, até chegar lá no final, até gerar uma fração do tipo irredutível, onde não tem mais possibilidade de divisão. Porém, eu posso pensar no maior número possível que eu possa dividir entre 24 e 18. No caso, 6. 24, se eu dividir por 6, dá 4. E 18, que dividir por 6, vai dar 3. Eu vou só recapitular, porque se eu quisesse ficar dividindo por 2, vou fazer aqui, ó, só para mostrar para vocês. Eu chegaria a esse mesmo resultado aqui. Se eu fosse dividir por 2, daria 12 aqui, né? 24 por 2 daria 12, 18 por 2 daria 9. Não daria mais para dividir por 2, porque 12 pode por 2 mais 3 não. Aí eu poderia dividir pelo próximo número, que seria 3. 12 por 3 daria 4. E 9 por 3 daria 3. Chegaria ao mesmo resultado. Tranquilo? Vamos para outro exemplo. Antes disso eu falei assim, entendemos que para cada 4 meninos existe 3 meninas. 4 está para 3. Agora vamos determinar a razão entre meninas e meninos. As meninas vai ficar acima e os meninos abaixo. Vai gerar essa fração aqui, o contrário da outra. Meninas está para meninos. 18 sobre 24. Faz o mesmo procedimento. 18 por 6 dá 3 e 24 que divide por 6 dá 4. Certo? Então, a razão é 3 está para 4. Ou seja, para cada 3 meninas, existem 4 meninos. E a outra razão seria meninos e total de alunos. Então, meninos são quantos? 24. Total de alunos, juntando meninos com as meninas, 24 com 18, 42. Então, 24 está para 42. Eu poderia também sair dividindo por 2 até chegar lá no final. Mas, para adiantar aqui o processo, eu posso dividir pelo maior divisor entre 24 e 42, no caso por 6. 24 que divide por 6 dá quanto? Dá 4. E 42 que divide por 6 dá 7. Então, a razão seria 4 está para 7. Onde tiver 4 meninos, terá 7 alunos. Tranquilo? Beleza? Olha a outra situação. 3 amigos. Cristina, melhor dizendo, amigas. Cristina, Marta e Silvia. Possuem juntas R$ 140.
Se Cristina possui 50 reais e Marta possui 35, calcula a razão entre, letra A, o total de Cristina e o total de Marta. Então, no caso, eu quero estabelecer a razão do total que Cristina tem e o total que Marta tem. Então, no caso, Cristina tem quantos reais? 50 reais. Marta tem quanto? 35. Então, a razão é essa. 50 está para 35. Aí eu poderia pensar no maior divisor entre 50 e 35. No caso aqui, poderia ser 5. 50 que divide por 5 dá 10. 35 por 5 daria 7. Mas se eu não soubesse que seria... Deixa eu consertar aqui. Vamos supor que seja 50 e aqui 35. Se eu não soubesse que fosse por 5, eu poderia fazer aos poucos, sim. Você vai dizer assim, professor, mas eu faria como? Por 2? Não, por 2 não pode, porque 50 divide por 2, entenda, aqui é um 50, ó. E 35 divide por 2. Divide por 2, não, negativo, não divide. Então, não poderia ser por 2. Por 3 também não poderia ser, porque nem 50 nem 35 divide por 3. Aí eu teria que ser obrigado mesmo a dividir por 5. 50 por 5 dá 10 e 35 por 5 dá 7. Então, vocês vão perceber que tem algumas situações aí que não tem como eu começar dividindo por 2, por 3. Tem situações que eu tenho que pensar mesmo no maior divisor entre ambos, que no caso aqui vai ser o 5. Certo? Tranquilo? Então, a gente vai entender da seguinte forma, que para cada 10 reais de Cristina, Marta possui quantos reais? 7 reais. Exemplo B, o total de Marta e o total de Silvia. Marta para Silvia. Então, no caso, Marta possui quantos reais? 35 reais, certo? Beleza. Desculpa. Tinha antes aqui que eu esqueci de falar para vocês. Antes, calculemos a quantia de Silvia. Silvia, no caso... Aí, se a gente pegar, no caso, juntas, elas têm junto quantos reais? 140 reais, não é isso? 140 reais. Porque no problema aqui está falando assim, que... Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem melhor. Cristina possui 50 e Marta possui 35. Porém, você não sabe a quantia de Silvia. E você sabe que as três juntas têm 140 reais. Então, como a questão está pedindo o total de Marta para Silvia, Marta você já sabe que é 35. Beleza? Só que Silvia você não sabe. Você tem que pegar, juntar os valores de, no caso aqui, Cristina e Marta, que é, no caso, 50 mais 35, que vai dar quanto? 50 mais 35 vai dar 85. E aí você vai pegar o dinheiro todo, que é 140, diminuir por esse valor aí. No caso, seria aqui 85. Né? Então, se você pegar 140 menos 85, vai ficar quanto? 55, que vai ser exatamente a quantia que Silvia possui. Então, eu tenho 35 está para 55. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar pelo maior divisor entre 35 e 55, que no caso é 5. 35 que divide por 5 dá 7, e 55 que divide por 5 dá 11. Então, a gente vai entender o seguinte, que para cada 11 reais de Silvia, Marta possui 7. Não é isso? Ou vice-versa, por cada 7 reais de Marta, Silvia possui 11. Certo? Beleza? O C aqui, nós temos o seguinte. O total de dinheiro das três meninas e o total de dinheiro de Cristina. Então, as três meninas juntas têm 140 reais. E Cristina, como já foi abordado aqui, tem exatamente isso, ó, 50 reais. Então, vai ficar 140 está para 50. Aí eu posso fazer o seguinte. Um macetezinho aqui. Quando você tiver os valores, os números, melhor dizendo, na razão, que tiver 10 no numerador e 10 no denominador, 10 em cima e 10 embaixo, você corta. Fica mais fácil, não precisa nem dividir por 10. Sobrou 14 e aqui sobrou 5, que seria a mesma coisa. 140 que divide por 10 dá 14, 50 que divide por 10 dá 5. Então, o que é que você vai entender? Entendemos que para cada 14 reais do total dinheiro das três meninas, Cristina possui quanto? 5 reais. Tranquilo?
Aí vai surgir o seguinte, algumas razões especiais. A gente vai abordar duas aqui, velocidade média e escala, certo? Esse termo aqui, velocidade média, vocês vão estudar isso aqui com maior propriedade lá no ensino médio, em física, mais ou menos lá no primeiro ano, em cinemática, certo? Vamos ver aqui mais ou menos uma noção introdutória. Denomina-se velocidade média de um móvel a razão entre a distância percorrida pelo móvel e o tempo gasto para percorrê-lo. Então, para encontrar a velocidade média, eu devo dividir, pegar o valor da distância que o móvel percorreu. O que é móvel? Pode ser um carro, uma moto, um avião, um trem, um navio, certo? Então, pegar a distância percorrida pelo tempo gasto. Vejamos aqui um exemplo. Um trem percorreu qual distância? 480 km. Em quanto tempo? Em 6 horas, que foi o tempo gasto. Qual foi a velocidade média do trem nesse percurso? Então, eu vou pegar a formulazinha de velocidade média, vou pegar V para velocidade é igual. Distância percorrida, é exatamente isso, 480 km. Tempo gasto, 6 horas. E aí eu divido. 480 dividido por 6 dá quanto? Dá 80. Então, a velocidade média foi de 80 km por hora. Tranquilo? Muito fácil. Agora, escala. Denomina-se escala de um desenho a razão, quer dizer, a divisão, entre o comprimento considerado no desenho correspondente e o comprimento real, medidos com a mesma unidade. Em geral, utilizamos as medidas em centímetro para determinar uma escala. Então, quando eu falo em escala, é eu pegar o tamanho, o comprimento que está no desenho, de algo que está desenhado, ou uma maquete, por exemplo, e dividir pelo comprimento real, o comprimento como é representado na realidade. Então, é isso que é escala, a divisão do comprimento do desenho pelo comprimento real. Olha só aqui um exemplo. Em um mapa, a distância entre duas cidades é 3 centímetros. Sabendo que a distância real entre as cidades é de 30 quilômetros. Qual é a escala utilizada no mapa? Então, vejamos aqui. Eu vou botar para escalas. Então, primeiro, quem vai ficar em cima é o tamanho do desenho. Se eu estou falando de mapa, a distância entre as cidades, 3 centímetros. E abaixo, a distância real, que uma cidade para outra, a distância é de 30 quilômetros. Então, eu tenho 3 centímetros acima e 3 quilômetros abaixo. Só que quando eu falo de escala, geralmente eu tenho que deixar ambas na mesma unidade, em centímetro. Então, aqui eu tenho 3 centímetros, aqui eu tenho 30 quilômetros. Então, eu tenho que transformar. Ah, professor, transformar o quê? Transformar quilômetros em centímetros. Aqui ficou em metro, ó, é cm. Aqui é centímetro, ó, deixa eu... Em centímetros, não é em metros. Em centímetros, está incorreto aqui. Certo? Então, como é que eu transformo, professor? Vamos lembrar aqui, ó, a escalinha das medidas. Eu tenho um quilômetro aqui em cima. Aqui é um K, viu? Aqui eu tenho hectômetro. Aqui eu tenho DA. Ah, nossa. Deixa eu dar uma consertada nisso aqui. Aqui é decâmetro, DAM. Acionar a caneta aqui. Certo? Pronto. Não, piorou. Certinho aqui. Ok. Aqui é decâmetro, DAM. Aqui eu vou ter metros. Aqui eu vou ter DM, que é decímetro. Aqui eu vou ter cm, que é centímetro. E aqui no finalzinho eu vou ter mm, que é milímetro. Então é tipo uma escadinha. Então veja só, eu estou em quilômetro e quero vir para centímetros, certo? Então o que é que eu vou fazer na realidade? Eu vou ter que descer quantos degrauzinhos dessa escada? 1, 2, 3, 4, 5. E vou chegar aqui.
Beleza? Vou chegar aqui. Então, isso quer dizer o seguinte, eu estou na unidade maior, quilômetro é uma unidade maior que centímetro, porque você vai perceber o seguinte, eu tenho aqui o metro que está no centro, só lembrando, né? Aí você vai lembrar assim, ó, maior do que o metro é o decâmetro, 10 vezes maior do que o metro, o hectômetro é 100 vezes maior do que o metro e o quilômetro é 1000 vezes. Por sua vez, o decímetro é menor do que o metro 10, o centímetro é menor 100 vezes e o milímetro 1000 vezes. Então, aqui, se eu quero transformar 30 km em centímetros, eu vou fazer o quê? Eu estou na... Deixa eu me ver aqui. Eu estou na unidade maior, quero vir para a unidade menor. Então, no caso aqui, eu vou multiplicar. Toda vez que eu tiver na unidade maior que for para a unidade menor, eu vou multiplicar. Agora, multiplicar por quem? É como se cada um desses degrauzinhos tivesse um zero aqui, como eu falei. Ó. 1, 2, fica mais fácil vocês fazerem assim, ó. Vai dar 5, né? Então, simplesmente eu vou colocar o 30, que já tinha, e vou acrescentar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 metros, que vai dar, sabe quanto? 3 mil? Não, 3 milhões de centímetros. Certo? Então, transformando 30 quilômetros em centímetro, vai dar 3 milhões de centímetros. Pronto, aqui eu não vou colocar mais 30 quilômetros, vou colocar 3 milhões. E depois eu vou simplificar. 3, que divide por 3 dá 1, então vai ficar 1 em cima e 1 embaixo e o restante do zero. Então a escala é essa. 1 está para 1 milhão. Ou seja, 1 centímetro no desenho equivale a 1 milhão de centímetros no tamanho real. Como eu coloquei aqui abaixo. A escala de 1 está para 1 milhão significa que 1 centímetro no desenho corresponde a 1 milhão de centímetros no real. Ou seja, a cada 10 quilômetros no real. Beleza? Tranquilo? Então, só recapitulando, quando a gente fala de escala, é você pegar o tamanho do desenho e dividir pelo tamanho real. Sendo que você deve transformar, deixar as unidades tudo na mesma unidade, ou seja, tudo em centímetro. Então, se eu tiver na unidade maior e for para menor, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar. Que geralmente eu vou sempre fazer isso, porque pode estar em metro, vou jogar para centímetro, pode estar em quilômetro, vou jogar para centímetro. Só que aí você tem que saber quantas casinhas, quantos degraus eu vou ter que andar. Certinho? Tranquilo? Beleza. Eu vou até colocar aqui para vocês relembrarem. Ó. De metro para quilômetro é 1000 metros. Para hectômetro, melhor dizendo, é 100. Para decâmetro é 10. Agora, quem é menor do que o metro, o decímetro é menor 10 vezes, o centímetro 100 e o milímetro seria 1000. Tranquilo? Olha o exemplo 2. Ao desenhar a sua sala de aula, Paula traçou um segmento de 12 centímetros, que corresponde ao comprimento da sala. Sabendo-se que a escala utilizada foi de 1 está para 60, qual o comprimento real da sala? Então, vejamos o seguinte. Ela tem uma escala aqui, ó. 1 centímetro no desenho corresponde a 60 centímetros no tamanho real. Então, eu vou colocar isso aqui primeiro. Ó, 1 está para 60. Assim como o tamanho que ela traçou do desenho dela media quantos centímetros? 12 centímetros. O que ela quer descobrir qual é o comprimento real da sala, que deverá ser dado em metros. Então, é por isso que eu coloquei x aqui abaixo. Então, eu não sei quanto é. Isso aqui vai gerar uma proporção, que vai ser o nosso próximo assunto. Mas eu já vou adiantar para vocês. Como é que eu resolvo uma proporção? Multiplicando os produtos dos meios. X vezes 1. Vou fazer aqui. Dá um x. Eu nem coloco esse 1 aqui na frente, não precisa. Igual 60, que multiplica por 12, dá 720, como já está colocado lá. Então, no caso, eu encontrei 720 centímetros. Mas aí eu vou parar e pensar. Uma casa vai ser medida em centímetros? Não, uma casa é medida em metros. Então, eu vou ter que fazer uma transformação aqui também. Ó. Como o comprimento real da sala não pode ser medido em centímetros, devemos transformar em metros. Agora é o contrário. Eu tenho 720 centímetros e quero transformar em metros. Olha novamente aqui. Vou vir novamente aqui. Ó.
eu estou agora em centímetros, certo? Beleza? E vou subir a escada para metro. Naquele outro exemplo, eu estava em quilômetro e vim para centímetro. Então, aqui a gente vai entender o seguinte, que a unidade centímetro é menor do que metro. Quantas vezes o centímetro é menor do que o metro? Se eu for subir a escada aqui, eu vou subir 2 degraus. E cada degrauzinho desse aqui é 10 vezes menor, certo? É como se tivesse um zerinho aqui e um zero aqui. Beleza? Então, o centímetro é 100 vezes menor do que o metro. Então, quando eu tiver na unidade menor que eu for para a unidade maior, ao invés de eu multiplicar, como eu fiz no primeiro exemplo, eu vou dividir. Então, vou pegar aqui 720 e vou dividir por 100. Certo? Então, fazendo a continha, vai dar 7,2. Ah, professor, eu estou esquecido como é que faz essa continha aqui. Ó. 720 dividido por 100. Para ficar mais fácil, eu elimino um zero aqui, um zero aqui. Ficou 72 dividido por 10 dá 7. 7 vezes 10 dá 70. Beleza? 2 menos 0 dá 2. 7 menos 7 dá 0. Baixa um zero aqui, coloca uma vírgula. 20 por 10 dá 2. 2 vezes 10 são 20. Certo? Aqui vai dar 0 e 0. Então, vai dar 7,2. 7,2 o quê? Metros. Então, o comprimento real da sala é 7,2 metros. Então, no caso aqui, eu precisei transformar de centímetro para metro. Então, quando eu tiver na unidade menor que for para a unidade maior, ao invés de eu multiplicar, eu vou dividir. Dividir por quem? Aí depende da distância. Eu estou em centímetro, vou para metro. No caso, eu vou subir 2 degrauzinhos desse aqui. Cada degrauzinho desse aqui é 10 vezes menor. Quer dizer, em cada um desse aqui eu posso pensar que tem um zerozinho. Então, vai gerar quantos zeros aqui? 2. Foi exatamente o que eu fiz. Coloquei o número 1 e botei mais 2 zeros, que no caso é o 100. Certinho? Tranquilo? Um forte abraço, até a próxima aula. Dá um likezinho aí, quem não deu ainda. Se inscreve também no meu canal. E até a próxima aula. Um abraço.